Esse vídeo é resultado de uma indagação que eu fiz ao Pai nas minhas orações, e essa indagação culminou numa revelação, numa palavra profética que eu queria trazer em forma de vídeo. Bem, para começar, vamos falar sobre o Tisha B'Av. A Wikipedia vai me trazer aqui as principais coisas sobre o Tisha B'Av. Tisha B'Av é aquela data, é o 9º dia do mês de Av. Ele é marcado principalmente pela destruição dos 2 templos de Jerusalém com um intervalo de mais de 500 anos. O templo de Salomão, destruído pelos babilônicos. O templo que foi reconstruído depois por Zorobabel, foi destruído no ano 70 pelos romanos. Na mesma data do mesmo mês. O começo de Tisha B'Av está relacionado com o tempo de Moisés. Quando os espias que foram enviados para espiar a terra de Canaã, eles voltaram, 10 dos 12 trouxeram um relato muito negativo a respeito da terra. Esse relato negativo foi trazido na noite de Tisha B'Av, provavelmente no ano 1312 antes da Era Comum. E a partir dali, há aquela sentença do Senhor Deus de Israel de que aquela geração não entraria na terra. Tisha B'Av ele é marcado na tradição judaica até o dia de hoje pela perda da terra, pelo exílio e por calamidades. Além da destruição dos templos, outros eventos também aconteceram no Tisha B'Av ao longo da história. Eu queria só destacar uma coisa aqui a respeito da destruição do primeiro templo. No Talmud fala que a causa, o motivo espiritual da destruição do primeiro templo foi a idolatria, o derramamento de sangue e as relações proibidas. O segundo templo fala que o motivo espiritual, isso no Talmud, o ódio gratuito entre os judeus dessa época. Bem, além da destruição dos templos, do relato dos espias, lá no ano 135 da Era Comum, a revolta de Bar Kokhba foi marcada pela conquista da última cidade de Beitar. Isso aconteceu no Tisha B'Av. Sobre essa destruição, foi feita pelo imperador Adriano. Cassius Dio, que é um historiador romano, ele fala que 580 mil judeus foram assassinados, né? Todos os habitantes de Beitar foram massacrados. Isso aconteceu no Tisha B'Av. Sobre essa revolta de Bar Kokhba, eu gostaria de ler esse texto, está no site morachassyllabus.com. Após o ano 135 da Era Comum, quando a rebelião Bar Kokhba foi contida, Adriano agiu com mais crueldade ainda e deu início a uma campanha para exterminar não só o povo judeu remanescente, mas também a lembrança que um dia eles existiram. De fato, ele decidiu resolver o problema judaico de uma vez por todas. Ele percebeu que a solução final do problema judaico encontrava-se não só em aniquilar os judeus, mas sim em destruir o judaísmo. Enquanto os judeus tinham a sua religião, ninguém podia erradicá-los completamente. Portanto, ele emitiu decretos que ilegalizavam o judaísmo sob pena de morte. Os decretos de Adriano contra o povo judeu foram os mais medonhos. Eu estou só com isso. Ele proibiu que o nome de Jerusalém fosse mencionado e renomeou a cidade sagrada de Aelia Capitolina. Ele também proibiu que os judeus vivessem lá. O mais notável é que ele empregou um exército de escravos para arar o monte do templo. Ele simplesmente o rebaixou quase 300 metros. Quando vamos a Jerusalém hoje em dia, as montanhas ao redor do templo, como o Monte das Oliveiras e o Monte Scopus, são mais altas do que a primeira. No entanto, antes da implementação do decreto de Adriano, o Monte Moriá, a montanha sobre a qual o templo se encontrava, era a montanha mais alta das redondezas. Adriano literalmente reconstruiu a natureza para provar aos judeus que o templo nunca seria reconstruído novamente. Então é interessante que hoje a ONU exerce o mesmo papel. A ONU aprova uma resolução contra Israel, negando a relação de Israel com o Muro das Lamentações e com o Monte do Templo. Então, uma série de medidas sendo tomadas semelhantemente ao que aconteceu no Império Romano. Nada mudou em relação a isso. Então é isso, o Tisha B'Av é marcado por tragédias sucessivas. Várias outras expulsões de Israel, mesmo na dispersão, aconteceram também no Tisha B'Av. Em 1290, mais precisamente no dia 18 de julho, o rei Eduardo I da Inglaterra ele expulsou os judeus no Tisha B'Av. A Inquisição Espanhola terminou com a expulsão dos judeus da Espanha no dia 9 do mês Av, Tisha B'Av, 1492. A Primeira Guerra Mundial ela começou na tarde de Tisha B'Av de 1914, quando a Alemanha declarou guerra à Rússia. Se nós entendermos que a Segunda Guerra é uma conclusão da Primeira, porque o ressentimento alemão pela guerra, a primeira, preparou o terreno para o Holocausto na Segunda,
Então, nós entendemos que as guerras mundiais começaram no Tisha B'Av. Também lá no final da Segunda Guerra, em 1942, na véspera de Tisha B'Av, começou a deportação em massa dos judeus do gueto de Varsóvia até Treblinka, na Polônia. Mas o que foi a minha indagação? A minha indagação é que este ano de 2017, que é um ano significativo com vários sinais a respeito do povo de Israel, o Tisha B'Av foi comemorado no calendário judaico a partir do pôr do sol da segunda-feira, dia 31 de julho, até o pôr do sol da terça-feira, dia 1º de agosto. O calendário judaico hoje é um calendário já previsto, com as datas definidas, mas a tradição judaica ela contém uma percepção diferente sobre o calendário. Então o calendário de Deus ele gira em torno do surgimento da primeira lasca de lua nova, como nós vemos aqui. Isso aqui é a primeira lasca de lua nova avistada em Jerusalém no 4º mês. Isso aqui é uma foto do site whenisthenewmoon.com, que mantém essa tradição. Irmãos em Jerusalém, eles testemunham o avistamento da lua, publicam fotos e 3 testemunhas confirmam, então, 4º mês começou. No 5º mês, que é o mês que nós começamos agora, por causa de condições climáticas, a lua não foi vista no dia 24 de julho, nem no dia 25, que era o 30º dia do mês anterior. Tudo bem, em Jerusalém aconteceu isso. Como eu acompanho isso, eu posso atestar que nesse dia 25 de julho, a lua foi avistada na minha localidade. No dia 24 eu tinha uma boa visualização também do céu, a lua não surgiu. Então, de fato, começou no dia 25, o mês de Av. Se começou no dia 25 o mês de Av, o pôr do sol do dia 25 é o 1º de Av, o 9º dia de Av não poderia ser na noite de segunda-feira, dia 31 de agosto, mas sim 2 dias depois, na noite de quarta. Então, na noite de quarta, no pôr do sol de quarta-feira, começa o 9º dia do mês Av, o Tisha B'Av, de acordo com a tradição judaica, que tem várias implicações. O avistamento da lua em Jerusalém era comunicado ao sumo sacerdote, fogueiras eram acesas nos altos dos montes para que todo Israel soubesse que era o Rosh Chodesh, o novo mês. E isso tem implicações muito importantes até, principalmente na festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas, que acontece numa virada de mês. Mas enfim, o meu questionamento foi a respeito de se esse ano de 2017, o 5.777 do calendário judaico, se o Tisha B'Av realmente começou ali na quarta-feira e termina na quinta, dia 3 de agosto, algo significativo tinha que acontecer. Surpresa que, ao ver as notícias dessa quinta-feira, que para mim, né, o dia foi o Tisha B'Av, acontece uma parada do orgulho LGBT em Jerusalém. Bem, eu comecei a examinar isso. Nós vemos aqui pessoas com o kippá na parada LGBT em Jerusalém. O kippá, que significa autoridade do Deus de Israel sobre a sua vida, submissão à autoridade do Deus de Israel sobre a sua vida. Um kippá na parada gay. Vemos aqui ortodoxos se confraternizando com os participantes da parada. Bandeiras de Israel com as cores usurpadas do arco-íris. Temos aqui também uma filmagem. Tisha B'Av está relacionado com a destruição, principalmente com a destruição dos 2 templos. Perda da terra, exílio, calamidades. Templo. Essa palavra ela tem um impacto muito forte bíblico. Uma parada gay na cidade do grande rei. Na cidade que ele escolheu para fazer habitar o mundo. Essa menina aqui ela foi morta numa parada LGBT há 2 anos atrás. Se tornou um ícone também desse evento. Pessoas que muitas vezes nem sabem o que elas estão celebrando no pleno feriado de Tisha B'Av, colocando as marcas da rebelião
a Jeová, ao Deus de Israel, na cidade santa. Isso me levou a essa questão do templo e eu chego aqui na expressão templo de Deus. No grego, essa expressão é naos theos. A palavra templo no grego é naos. Templo, a expressão naos, aparece 46 vezes, guardem esse número, 46 vezes em 40 versos da concordância grega da Bíblia de James. Nos evangelhos, são 19 ocorrências. Templo, naos, se refere quase que invariavelmente ao templo físico de Jerusalém, o segundo templo que foi destruído no ano 70. 46 vezes no Novo Testamento. Eu digo quase invariavelmente porque há 3 exceções de todas essas ocorrências, 19 ocorrências nos evangelhos, quase invariavelmente, 3 ocorrências acontecem no Evangelho de João, capítulo 2, 19 a 21. Yeshua lhes respondeu: destruam este templo e em 3 dias o levantarei. Os habitantes de Judá disseram: foram necessários 46 anos, 46, para construir este templo, e você vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Então, apesar daqui, os habitantes de Judá estarem pensando que o templo, naos, era o templo de Jerusalém, o templo do Senhor ali, as 3 ocorrências aqui de João dizem respeito a outra coisa. O Messias Yeshua estava falando de outro templo. Este texto é chave para entender o uso de templo, naos, nos escritos de Shaul, que é Saulo e Paulo. Então nós vemos que, quase invariavelmente, com exceção de João, nos evangelhos, faz referência ao templo. No livro de Atos, nós temos 3 ocorrências. Templo naos surge como uma ênfase de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nas primeiras 2 ocorrências. Uma é o discurso de Estevão, logo após o qual ele foi morto, apedrejado. A segunda ocorrência, Paulo fala para os gregos em Atenas. Na terceira ocorrência, em Atos, templos naos se refere a um templo pagão. Então, no livro de Atos, já não há mais referências ao templo de Jerusalém, embora ele existisse, continuasse existindo nessa época. E 2, relevantemente, 2 reafirmam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nas cartas de Shaul nós temos 8 ocorrências. Templo naos sempre se refere ao corpo do Messias, seu povo, a habitação do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. 2 Coríntios 6,16. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada, está crescendo para se transformar em um templo santo. Em união com o Senhor, sim, em união com Ele. Vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Efésios 2, 19 a 23. Na revelação do Messias Yeshua, que é o livro do Apocalipse, há 16 ocorrências. As referências apontam para um templo celestial, excetuando-se por 11, 1 e 2, passagem de interpretação difícil, que fala de um período da besta.
e 21, 22, que se refere sobre a não existência de um templo na Nova Jerusalém, pois o Cordeiro é o templo. Essa passagem é essa aqui, ó. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Eu falei do 46, o corpo humano possui 46 cromossomos. Naós, como templo, aparece 46 vezes no Novo Testamento. Os habitantes de Judá se voltaram para Yeshua e falaram: 46 anos esse templo levou para ser erguido. Eles não tinham noção nenhuma sobre genética. E a contagem do número de expressões de Naós na compilação das cartas e dos evangelhos, apontar novamente para esse número, é algo de uma precisão divina. Bem, o corpo humano possui 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos, os quais 23 são recebidos da mãe e 23 do pai. Dos 46, 44 são autossomos, encontrados em todas as células somáticas. São 22 do pai e 22 da mãe. 2 deles são os cromossomos sexuais, os 2 adicionais, sendo o X feminino e o Y masculino. Curiosamente, 22 letras têm o Aleph Bet hebraico. O nome de Deus, a palavra de Deus, ela está no nosso DNA, ela está na nossa genética. Dessa maneira, as mulheres apresentam os pares XX e os homens XY. É o último cromossomo, o número 23, que determinará o sexo do indivíduo, X ou Y. Não tem L, não tem G, não tem Q, não tem T, não tem Q. A definição de gênero é cromossômica, é X ou Y. Ah, Jerusalém. Qual que é a conclusão disso tudo? Vemos aqui uma parada gay acontecendo na cidade do grande rei. Nós estamos vendo a destruição de mais um templo. Um templo que não é feito por mãos humanas, uma manifestação total de rebeldia à palavra de Deus. Porque tudo isso que está acontecendo no Tisha B'Av é a destruição do templo do Espírito. Sobre essa questão do templo do Espírito, eu queria lembrar o que a palavra de Deus fala sobre a questão do corpo. Nós vemos várias coisas que o corpo é o templo do Ruach HaKodesh, é o templo do Espírito. Mas eu quero falar um pouco sobre a propriedade, sobre a questão da propriedade. Nós lemos 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 7, 22 e 23. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Apocalipse 5, 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. A redenção é esse resgate. 1 Pedro 1, 18 a 19 fala sobre isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Mateus 20, 28. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, o que nós vemos aqui tem um impacto muito grande no mundo espiritual. Eu sinto que o momento nosso é um momento de orar muito por Jerusalém, porque eu vejo um julgamento muito severo, o julgamento final, um julgamento de grande tribulação chegando sobre Jerusalém. E Jerusalém será novamente destruída e o povo será novamente disperso. O livro de Joel fala sobre isso. Apenas um remanescente permanecerá.
queria terminar com uma oração. Ai, Jeová Elohim, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas e apóstolos, que em teu nome falaram a todo o povo da terra. Honramos teu filho Yeshua com os nossos lábios, mas nossos corações estão distantes dele. A ti, ó Adonai, pertence a justiça, mas a nós pertence a vergonha, como hoje se vê. No passado mostraste a todos os povos a força do teu poder para destruir os ímpios e dispersar os que se rebelaram contra ti. Abre aspas. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que se veem como sábios achando-se como inteligentes. Ai dos que são heróis em beber vinho, homens cujo poder consiste em misturar bebidas fortes que absolvem o culpado por subornos, mas negam a justiça ao justo. Portanto, como fogo consome o restolho, e a palha consumida pela chama, assim sua raiz apodrecerá e suas flores serão espalhadas como fogo. Por rejeitarem a Torá de Adonai e de Zavaot, eles desprezaram a palavra do Santo de Israel. Isaías 5, 20, 24. A Adonai e Eloheinu pertencem à misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz de Jeová Elohim para andarmos nas tuas mitzvot que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua Torá, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na Torá de Moshe, servo de Jeová, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Ainda assim, o Eterno nos prolonga a vida e os momentos felizes. Nos alimenta corpo, alma e espírito e nos provê com tudo que temos necessidade, dia após dia, sem fazer caso de nossas muitas transgressões. Mas permanecemos em nossos erros e iniquidades, vivendo segundo o nosso egoísmo, movidos pelos desejos, pelo desejo dos olhos, pelos desejos da carne, pela soberba da vida. Nos calamos diante da multiplicação das iniquidades e nos confraternizando com aqueles que te detestam. Aquilo mesmo que nosso Messias Yeshua nos disse tem se materializado nessa geração. Por se multiplicar a transgressão da Torá, o amor se esfriará de quase todos. Abre aspas. A cidade fiel se tornou prostituta, ela estava uma vez cheia de justiça e retidão. A retidão hospedava-se nela, mas agora apenas assassinos. Isaías 1, 21. Ninguém mais pede restauração do primeiro amor. Ninguém mais pede santidade. Ninguém mais busca o teu reino e a tua justiça. Todos se corrompem atrás da bênção, sem nenhum compromisso com o abençoador. É justo, pois, em teus juízos, e ninguém pode questionar o estado em que nos encontramos agora. Teu povo se reúne para o ativismo religioso, como se agradasses de nossas hipocrisias. Não obedecemos ao Messias Yeshua e criamos tradições segundo as nossas cobiças, da mesma maneira que fizeram nossos antepassados. Se o Messias Yeshua retornasse em carne e sangue novamente, o condenaríamos à morte, porque nossas transgressões nos cegam e nos colocam em estado de mornidão espiritual. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste teu povo da terra do Egito com mão poderosa, braço estendido e derramar de fúria. Temos pecado, temos procedido impiamente, nossos pecados em muito ultrapassam os de Sodoma, Gomorra e de todos os povos que destruíste no passado. Como diz Isaías 24:5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Ouvi, Abba Yah, o nosso clamor e restaura a nossa terra. Atenta para o povo que se chama pelo teu nome e limpa a tua vinha conforme a tua justiça. Purifica-nos como o ouro e a prata para que nossas impurezas sejam removidas de nossas vidas. Dá-nos a porção dobrada de teu Ruach HaKodesh. Não nos deixe levar pela revolta ou pelo desânimo. Unge-nos para que possamos te servir com alegria e em santidade. Estamos nos aproximando do dia da ira. Junta o teu rebanho e teu aprisco antes que sejamos arrastados para o abismo como todos os que te desprezam. Assim diz Jeová:
Por causa da minha reputação, protelo minha ira. Por causa do meu louvor, sou paciente com você, para não eliminá-lo. Isaías 48:9. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, sobre a tua cidade querida que está sendo destruída, sobre o corpo que está sendo profanado, o corpo do Messias, o teu povo, o povo que tu escolheste. Por amor do teu nome, inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, Jerusalém. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em suas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Procurem por Jeová enquanto ele está disponível. Clame a ele enquanto está próximo. Que o ímpio abandone seu caminho e a pessoa amar seus pensamentos. Retorne para Jeová, que terá misericórdia dele. Retorne para o nosso Deus, pois ele perdoa de fato. Isaías 55, 6 e 7. Encerro aqui. A graça e a paz estejam com aqueles que amam verdadeiramente o Senhor e os seus mandamentos.